Você pode dizer isso para o Senhor? Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso que o Senhor reservou para nós. Obrigado por esse culto, por esse ambiente, por essa unção aqui disponível, Pai. Nós nos conectamos com a unção. Nós declaramos em nome de Jesus que daremos ao Senhor o nosso culto, a nossa devoção, a nossa entrega. Nós consideramos que não há nada melhor do que o Senhor, Pai. Nós consideramos o Senhor como o nosso Pai. Nós estamos aqui para te cultuar. Nós queremos fazer isso com todo o nosso coração, Pai, com toda a nossa entrega, com todo o nosso amor. O Senhor é digno de adoração, o Senhor é digno de louvor. Muito obrigado, Pai, por esse tempo. Eu declaro em nome de Jesus que essa será uma noite poderosa em nossas vidas. Uma noite de crescimento, uma noite de avanço a respeito daquilo que são os teus propósitos para nós. Sairemos daqui enriquecidos por ti e daremos ao Senhor tudo que nós viemos dar, em nome de Jesus. Amém. Os da fé vieram? Amém. Graças a Deus. Então olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: olha, o justo vive pela fé. Graças a Deus. Aproveita e fala com o que está atrás também, com o que está na frente, com aquele que você não falou ainda. Esse é o momento de você falar com seus irmãos. Nós estamos aqui para termos esse tempo de comunhão mesmo, de alegria. Nós festejamos esse momento que o Senhor preparou para nós. Essa, sem dúvida, é uma das melhores noites da nossa semana. A nossa Quinta Viva é um tempo especial que nós temos para viver juntos. Amém, gente? Vocês estão bem? Cadê os nossos visitantes? Nós temos alguém que está aqui hoje na nossa igreja pela primeira vez? Se temos, faz um sinal aí com a sua mão. Nós queremos te conhecer. Todos de casa, um culto caseiro hoje. Glória a Deus. Mas eu queria aproveitar e destacar aqui a presença do nosso pastor Judivan. Queria que o senhor levantasse um pouquinho, ninguém lhe conhece, então eu queria lhe apresentar. Seja muito bem-vindo. Uma salva de palmas, pastor Judivan. Ele está aqui nos dando a honra. Esse dia ele está no Rema ministrando, ensinando sobre evangelismo, essa matéria tão maravilhosa que nós precisamos aprender a respeito disso mais e mais. É uma honra recebê-lo, pastor. Seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa. Amém? Eu tenho algumas informações importantes aqui, alguns avisos. Cadê os noivos e casados da nossa igreja? Sábado nós temos bodas aqui na nossa igreja às 19h30. Vem e traz um casal com você, traz um amigo, convida alguém. Você não precisa estar com um casamento com problema ou com problema no casamento para estar aqui. A palavra é para nós como uma vacina, embora seja de repente em algum momento um remédio também, mas ela serve para nos prevenir de algumas coisas. Então vem, traz a sua esposa, traz o seu esposo, e sábado às 19h30 estaremos aqui recebendo uma palavra específica e será um tempo maravilhoso. É um culto reservado, especial para noivos e casados. Amém? Eu tenho um aviso também em relação aos anfitriões. Você que deseja se candidatar a ser um anfitrião dos nossos VCs, ao final você pode passar lá no nosso balcão de informações. Nós temos uma fichinha lá que você pode se candidatar, colocando lá os seus dados, e a equipe vai entrar em contato com você. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 12. Glória a Deus. Marcos, capítulo 12, versículo 42. O Senhor é bom. Aproveita para abrir aí o seu aplicativo também, a sua carteira. Nós vamos dizimar e ofertar. E nós fazemos isso com toda a alegria do nosso coração. Amém, gente? Marcos, capítulo 12, versículo 42, diz assim: Foi então que uma viúva pobre se aproximou e depositou 2 moedas bem pequenas, de cobre e, portanto, de bem pouco valor. E chamando para perto de si os seus discípulos. Tem discípulos de Jesus aqui? Amém. Então Jesus chamou para perto os seus discípulos e declarou: Com toda a certeza vos afirmo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os que demais
mais do que todos os demais ofertantes. No 44 diz: portanto, todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Aquela senhora, entretanto, da sua penúria, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Irmãos, esse texto é maravilhoso, fala sobre essa mulher que entrega tudo ao Senhor, tudo que ela tem. É interessante porque Jesus chama os seus discípulos para ensinar algo. Nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos aprender com Ele, e Ele destaca a conduta daquela mulher, a forma que ela se portou diante desse momento, um momento de oferta. E ela não deu qualquer coisa, ela deu tudo que ela tinha. Às vezes nós olhamos pessoas que elas brincam com esse contexto dessa mulher, separam algumas moedas e dizem assim: hoje eu vou dar a oferta da viúva pobre. E eu sempre olho esse texto e às vezes eu brinco com algumas pessoas dizendo: nós precisamos respeitar mais essa mulher. Ela deu tudo que ela tinha. Se você vai dar a oferta da viúva pobre, então você precisa entender o que ela está dando. Ela não está dando apenas moedinhas, ela está dando todo o seu sustento, e o texto é muito claro em falar sobre isso. E sabe o que o apóstolo Paulo ele nos ensina sobre uma disposição do coração na hora de ofertar? Isso está lá em 2 Coríntios, no capítulo 8. Precisa partir do nosso coração. E nós sempre gostamos de falar que nós vamos dar proporcional àquilo que nós temos. Mas eu gosto de dizer que essa mulher, em meio a esse contexto, a esse ensino de sermos proporcionais na hora de ofertar, mas ela foi extremamente desproporcional. E do mesmo modo que nós podemos, na hora de ofertar, ter isso no nosso coração, de dar segundo aquilo que foi proposto. Mas muitas vezes nós podemos olhar esse contexto de oferta e entender que em muitos momentos pode ser para nós um momento de sacrifício. Não olhe a oferta apenas como algo que você vai lá e dá de qualquer jeito. Muitas vezes nós vamos precisar sacrificar algumas coisas. Foi exatamente o que essa mulher fez. E eu tenho absoluta certeza que ela não saiu de lá nesse dia do mesmo modo que ela chegou. Ela não saiu debaixo da mesma condição. Porque sempre que a Bíblia fala sobre dízimos, sempre que a Bíblia fala sobre oferta, em seguida a Bíblia fala sobre um transbordar, a Bíblia fala sobre um enriquecimento, a Bíblia fala sobre um aumento. Então esse precisa ser o nosso coração. Não olhe para as moedas dessa mulher, olhe para o coração dela, para a disposição que ela teve de dar. Amém? Essa pode ser a nossa conduta, a nossa mudança de pensamento na hora de dizimar e ofertar. A gente pode ter esse mesmo coração. Se você deseja ofertar no meio tradicional, você vai encontrar aí na sua cadeira esse envelope, ou na cadeira à frente. Se você precisar do Pix, temos aqui atrás. Lá atrás as tesoureiras estão posicionadas, você já conhece. E se você que está aí nos assistindo deseja fazer também, ser participante, dá ao Senhor essa honra. Apareceu para você aí um código QR Code, não deixa para depois, aproveita esse momento, vamos fazer isso juntos, em nome de Jesus. Separaram? Vamos orar? Levante aí a sua mão ou o seu envelope, vamos consagrar os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de te honrar com os nossos bens, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. E nós não queremos fazer de qualquer jeito, queremos fazer debaixo de uma consciência clara a respeito daquilo que a tua palavra diz. Fazemos com todo o nosso coração, com todo o nosso amor. Eu declaro em nome de Jesus aumento e multiplicação na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Vem com alegria, irmãos. Tudo que Deus dá é bom, nosso Pai é bom para todo sempre. Tudo que Deus dá é bom, nosso Pai é bom para todo sempre. Tudo que Deus dá é bom, nosso Pai é bom para todo sempre. Tudo que Deus dá é bom, nosso Pai é bom para todo sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus. Você pode ficar de pé, querido? Aleluia, o Senhor é bom. Você pode levantar um clamor em adoração ao Senhor. Você veio aqui para cultuar. Então levanta as suas mãos. Talvez você chegou aqui nessa noite e hoje você ainda não teve tempo de orar. Talvez muitas coisas se levantaram para te fazer parar e não deixar que você chegasse aqui. Mas você chegou aqui, querido, você vai dar o seu melhor para o Senhor, amém? Então levanta as suas mãos, diga palavras de amor ao seu Pai, porque Ele está nesse lugar. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos que chegaram até aqui nesse lugar, Senhor. Eu declaro que nós vamos sair daqui, Pai, diferentes. Nós vamos sair daqui, Pai, mais avivados do que aquilo que chegamos.
Nós vamos sair daqui, Pai, afogueados pelo Seu Espírito. Aqueles que chegaram aqui, Pai, com enfermidade, sairão curados. Aqueles que chegaram aqui, Pai, com problemas, sairão daqui, Senhor, em paz, cheios de alegria, confiando em Deus que é todo poderoso. Aleluia, recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe o nosso louvor nessa noite. Espírito Santo, nós te damos liberdade em nosso meio. Nós te damos liberdade nesse lugar. Nós te damos, Senhor, liberdade para agir através de nós. Usa as nossas mãos, Pai, usa as nossas bocas para sermos canais de bênçãos nesse lugar. Aleluia, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Santo Espírito, você é livre aqui. Você é livre aqui, Espírito Santo. Você é livre no nosso meio. Aleluia, louvado seja o teu santo nome. Louvado seja o teu santo nome. Você tem motivos para agradecer, irmãos? Você tem motivos para agradecer, para derramar o seu coração diante do Senhor? Aleluia, nós somos o povo mais avivado desse lugar. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós te amamos. Nós te bendizemos nessa noite. Nós te bendizemos nessa noite, Senhor. Nós somos completamente seus. Nós te amamos, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar. Aleluia. Fala aí com esse irmão maravilhoso que está do seu lado. O Senhor é bom. Boa noite, queridos. Graça e paz. Tem alguém com sono aqui nessa noite? Está todo mundo afogueado aí, queimando pelo Senhor. Gente, muito obrigado, viu? Glória a Deus. Então fica animado, irmãos. Quem está com expectativas naquilo que Deus vai fazer, não age de qualquer forma. Você está comigo? Você já viu uma criança quando está na expectativa de receber algo? Ela fica com aquela alegria, com aquela euforia. Você sabe que aquela criança está alegre por alguma coisa, às vezes não sabe pelo que é. Então, se nós temos motivos, irmãos, para nos alegrar no Senhor, para termos expectativas no Deus que supre a nossa necessidade, no Deus que nos cura, no Deus que já nos deu todas as coisas que nós precisamos e aquilo que nós somos, nós devemos a Ele. Então, nós temos motivo suficiente para nos alegrar. Você está comigo? Você está animado? Então deixa o seu corpo saber disso. Deixa o seu rosto saber disso. Amém? Quem está com expectativa não fica de qualquer jeito, querido. E Deus, Ele supre a nossa expectativa. A gente vem para um lugar como esse e a gente cria expectativas naquilo que Deus vai fazer. Ele vai suprir a sua expectativa. Mas se você não criar expectativa por aquilo que Deus tem para você nessa noite, porque todos os dias, irmãos, Deus tem uma porção nova para nós. Amém? A Bíblia fala sobre misericórdias que se renovam todos os dias. A Bíblia fala que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais, que é de fé em fé, de glória em glória. Isso fala, querido, que todos os dias tem algo novo para você viver e experimentar em Deus. Deus é infinito, irmãos. Você nunca vai aprender tudo sobre Ele. Você nunca vai viver tudo que Deus tem para você viver em um dia só, ou na vida que você tem de cristão até aqui. Então tem sempre algo novo, amém? A gente fica firme naquilo que a gente já aprendeu, naquilo que a gente já viveu até aqui, mas com expectativas de ir para o mais profundo, na adoração, no relacionamento com Deus, de conhecer Deus em um nível mais a fundo, amém? Esse é o nosso papel. A Bíblia diz lá em Tiago, no capítulo 4, que nós devemos nos achegar a Deus. E Ele se achegará a nós. Você está comigo? Então tem um papel que cabe a nós. Você já deu o primeiro passo. Você já saiu da sua casa para vir aqui a esse lugar. Isso já é uma grande bênção, irmão. Sabe, em dias em que as pessoas querem congregar pela internet, você pode ser chamado de vencedor. Eu podia chegar aqui como um pai que diz para um filho, né, e dizer, você não fez mais do que a sua obrigação. Porque, de fato, congregar faz parte da nossa vida.
Mas sabe, em dias de hoje, às vezes a gente precisa colocar um pouco de força. E se você chegou aqui, irmãos, você já é mais do que vencedor. Não porque você chegou aqui, mas porque você vai desfrutar de coisas. Nesse lugar, você experimenta da unção coletiva. Sabe, tem pessoas que chegam aqui e estão com problemas que não sabem como resolver. Esse é o lugar de milagres. Esse é o lugar onde Deus pode mudar tudo. Em um piscar de olhos, em um estalar de dedos, em um passar de segundos. Deus pode mudar a trajetória da sua vida, irmãos, por conta de uma palavra. Às vezes nem vem do púlpito, às vezes é o irmão que está aí do seu lado. Ou talvez Deus queira te usar para dar uma palavra para alguém e mudar a vida dela. Você não precisa subir aqui, irmãos, para ser usado nos dons do Espírito. Talvez agora mesmo Deus está aí, você sentado e Ele te mostrando alguém. E dizendo, fala isso para o fulano de tal, ora pelo fulano de tal. Você veio com essa expectativa de ser usado por Deus. Essa é a vida, irmãos, que nós temos em Deus. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 1. Tiago, no capítulo 1. No verso 21. A Bíblia diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém? Tem um modo com o qual nós devemos receber a palavra. A gente não pode fazer isso de qualquer jeito. Você recebe a palavra quando você se expõe à sua Bíblia, quando você escuta o áudio da Bíblia, quando você escuta alguém falando um versículo, ou até mesmo você, quando está fazendo confissões de fé, confessando algum versículo bíblico, ali você está se expondo à palavra de Deus. E você não pode fazer isso de qualquer jeito. Tiago nos adverte. Ele diz que nós devemos nos despojar, nos despir, tirar da nossa vida e de nós toda impureza e acúmulo de maldade. Amém? Talvez o dia que você teve hoje foi um dia cheio. Você trabalhou, você teve coisas lá fora. Amém? E apesar de ele estar falando de se despojar de toda impureza e acúmulo de maldade, a gente pode também, irmãos, entender que às vezes existem pesos que a gente precisa se livrar. Talvez você chegue aqui nesse lugar e a sua mente não para. Amém? Você está aqui agora e está lembrando da conta que tem para pagar. Está lembrando do problema que aconteceu no trabalho que você não conseguiu resolver hoje. E aí você chega aqui e a sua mente continua trabalhando. A sua mente continua trabalhando e você não consegue receber a palavra, porque você precisa da sua mente para receber a palavra. É a fonte de entrada, ela entra pelos seus ouvidos, né? A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ela vai entrar pelos seus ouvidos, a sua mente vai processar a palavra, e aí depois ela vai descer para o seu coração, você vai meditar sobre ela, a ponto de praticar, e depois ela tem que voltar e sair pela sua boca. Aí ela vai produzir frutos. Amém? Mas se a sua mente não conseguir processar bem aquilo que você está ouvindo aqui, aquilo que às vezes você lê, quem aqui já parou para ler a Bíblia e a mente não para? Você está lendo lá o versículo, o texto, o capítulo, você está lendo, mas a mente não está assimilando. Você, irmãos, deve ser o Senhor da sua mente, entenda o que eu estou dizendo, né? Jesus é o Senhor da sua vida, mas você tem que ser o Senhor da sua mente. Você é quem tem a rédea na mão, amém? Você já viu alguém montando a cavalo, e aí fica com aquela rédea na mão, e aquele cavalo ele não vai decidir para onde ele vai, não. Quem decide para onde ele vai é quem está em cima, é quem está montando aquele cavalo, porque ele tem a rédea na mão, os arreios ali na mão. Se ele puxar para o lado direito, ele vai para a direita. Se ele puxar para a esquerda, ele vai para a esquerda. Você está comigo? Então é o nosso papel pegar a rédea da nossa mente e trazer ela cativa à palavra de Deus. Talvez se você esteja aí agora mesmo e a sua mente está pensando em outra coisa, pega essa rédea, querido, e puxa ela para cá. Porque Deus vai fazer coisas na sua vida através da palavra dele. Amém? Deus vai manifestar coisas na sua vida que você precisa que sejam manifestas através da palavra dele. E aí quando a gente faz isso, né, se despoja desse peso, desse acúmulo de maldade, dessa impureza, traz a nossa mente cativa à palavra de Deus, aí a Bíblia diz que nós estamos acolhendo com mansidão.
e a palavra está sendo implantada no nosso coração. Amém? Primeiro passou pelo processo de trazer a mente, né? E aí agora a palavra implantada no nosso coração, a Bíblia diz que ela é poderosa para salvar a nossa alma. Perceba, a mente é o aspecto físico que processa, mas a alma é aquilo que vai se inclinar para o que é espiritual ou para o que é carnal. Lembra de Romanos 8, que existe o pendor da carne que dá para a morte e do espírito que dá para a vida e paz? Quantos aqui querem viver vida e paz? Então a sua alma precisa se inclinar para o que é espiritual. Amém? E, irmãos, você só vai se inclinar para o que é espiritual através da palavra. Porque é através dela que você sabe que existe o Espírito Santo. É através dela que você sabe quem é Jesus. É através dela que você sabe quem você é nele. Sabe que tem uma vida para a gente viver em Deus, nele. Amém? Em Cristo. Você está comigo? Então a palavra, irmãos, ela é esse alicerce no qual nós precisamos construir a nossa vida. Então é o meu e é o seu papel, todos os dias, meditar nessa palavra, considerar, trazer a mente cativa. Todos os dias, irmão, sem falta. Você precisa se alimentar. Você está comigo? Talvez muitos já sabem disso, né? Mas saber não vai mudar a sua vida, não. Se você não meditar sobre ela e você não praticar, nada vai acontecer. Amém? Sabe o irmão Reagan, né? Ele tem uma frase, e é maravilhosa. Ele diz que só conhecia um segredo para o sucesso. Às vezes a gente quer o sucesso, mas existe um caminho para até lá. Amém? E ele diz que o único segredo que ele conhecia para o sucesso era caminhar na palavra de Deus, orar em outras línguas e ouvir o Espírito Santo. Amém? É engraçado porque ele fala sobre caminhar na palavra de Deus, caminhar sobre a palavra de Deus. Porque nós ouvimos ao Espírito Santo, nós somos guiados pelo Espírito, nós oramos em outras línguas, isso edifica a nossa fé, e a fé é como a gente se relaciona com o mundo espiritual. Amém? Mas a palavra, irmãos, é o chão. Se a gente não tiver o chão pelo qual andar, como a gente vai andar? Você está comigo? Ela é o chão firme que você pode colocar o seu pé. É nela que você ouve sobre cura, para quem precisa de cura. Talvez existem pessoas, né? A gente, irmãos, a gente mesmo, às vezes está na igreja e não tem problema nenhum, está tudo bem. E a gente não considera a palavra. A gente não considera a presença de Deus que está em nós e sobre nós. A gente é tendencioso a ser assim. É o que a Bíblia chama de uma natureza terrena, que a gente precisa fazer morrer. Amém? Então, sendo tendencioso para isso e sabendo que a gente precisa fazer morrer, a gente precisa, às vezes, dar a devida atenção que a palavra pede, aquilo que vai mudar a nossa vida, salvar a nossa alma. Então, caminhar sobre a palavra de Deus é esse chão que você precisa viver caminhando sobre ele. É a luz para os seus pés, é o que vai iluminar o seu caminho. Amém? E como eu estava dizendo, né? Quando a gente desconsidera, quando está tudo bem. Mas sabe que o dia mal se apresenta? E aí quando o dia mal se apresenta, talvez alguns se apressam para ir lá e começar. Agora eu estou doente, então eu vou pegar Isaías 53 e vou lá ler, meditar, confessar 1000 vezes se for necessário. Mas isso deve ser uma constância na nossa vida. Como talvez se o pastor chegar para você e disser, vou te escalar para pregar nessa próxima quinta-feira. Talvez você vai se desesperar e aí você vai começar agora a querer ler a sua Bíblia inteira, preparar o esboço do mundo inteiro, orar em línguas como nunca antes. Mas a nossa vida com Deus, irmãos, a nossa vida em Cristo, na palavra, na unção do Senhor, não deve ser para uma performance, seja ela no púlpito, seja ela porque você precisa ser curado, seja ela porque você tem uma conta para pagar e precisa prosperar. A sua meditação na palavra, o seu caminhar na palavra e em Deus não deve ser por essas coisas. É a sua vida. Existe uma vida em Cristo que passa por nós nos inclinarmos para o que é espiritual. E o que é mais espiritual do que a palavra de Deus? Você está comigo?
Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia, lá em Colossenses, capítulo 2, no verso 6. Aleluia. Capítulo 2, verso 6 de Colossenses. Todo mundo trouxe Bíblia, né? Amém. Tem nenhum crente 007 não, né, aqui? Aquele que anda com a Bíblia escondida, hoje é fácil, né? A gente tem celular, tem o aplicativo. Antigamente tinha que levar-se a Bíblia de papel para os lugares, aí tinha o cristão 007, né? Que às vezes tinha uma bíbliazinha daquela de bolso, e aí escondia no bolso para o pessoal pensar que era uma carteira. Mas aqui não tem ninguém que fez isso, né? Todo mundo aqui é crente daquela espada King James que pesa 12 quilos, é assim? Colossenses 2, capítulo 2, versículo 6 diz: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças, cuidando que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Eu gosto do que ele fala no verso 6, porque ele diz: se você recebeu Jesus Cristo, quem aqui já recebeu o Senhor? Amém. Amém. Diz, assim andai nele. Está falando exatamente sobre isso, querido. Sobre você não ter uma vida só por você querer ter algo da parte de Deus. Amém? Quando ele diz andai nele, quando Colossenses 3, por exemplo, diz que Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, a gente sempre olha para o se manifestar e que a gente vai ser manifestado com ele em glória. Mas quando ele diz Cristo, que é a nossa vida. Amém? Então, Jesus, irmãos, tem que ser a minha vida. Tem que ser a sua vida. Ele diz, se você nasceu de novo, então andai nele. O que é andar nele? É Jesus se deitar no chão e você começar a caminhar por cima dele? Não, irmãos, andar nele é viver segundo aquilo que ele te ensinou. Viver segundo o estilo de vida de ser cristão. Como eu sempre gosto de dizer e repito várias vezes, a igreja não deve ser mais uma área da sua vida. Porque tem gente que diz, o que é que você é? Ah, eu sou engenheiro, eu trabalho numa construtora, eu trabalho não sei aonde, eu gosto de jogar bola, eu pratico surf, aí eu vou à igreja também, eu sou crente. Essa pessoa que fala, que tem um discurso como esse, ainda não entendeu o que é ser cristão. Porque Cristo, irmãos, é a nossa vida. Se Ele é a nossa vida, então Ele é que é o Senhor, Ele é que manda. Se Ele disser, olha, abandona tudo que você tem nessa cidade e vai embora para um lugar que eu vou te mostrar. Quem teria coragem de fazer isso? Somente os que entenderam o que é andar nele. A Bíblia nos instrui, queridos, a andar nele. Amém? E você talvez esteja aí e está sem receber algo como isso, como esse que eu estou falando. Mas como eu te disse, se você quer ser um sucesso, aonde você andar, naquilo que você tocar, você quer que a bênção de Deus, que já te pertence, se manifeste na sua vida, então você precisa andar nele. Amém? A Bíblia diz que Jesus, ele é a própria palavra. Era o verbo que se fez carne. Ele é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é só o que ele disse, é quem ele é. Andar nele, querido, significa andar na palavra. E aí aqui no 7 diz, nele radicados, edificados. O seu crescimento tem que estar nele, as suas raízes têm que estar nele. Amém? Aí diz, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Graças, né? Aí no 8 diz, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia vã, com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela não muda. Mas existem homens, nesse tempo, que tentam mudar a palavra do Senhor. Insistem em querer. Amém? Tem pessoas que tentam deturpar, distorcer a palavra de Deus. Não só nesse tempo, né? No tempo de Paulo já existia isso. Você vê, por exemplo, na carta aos Gálatas, quando ele escreve, que tinham pessoas ali tentando distorcer o evangelho que ele tinha ensinado. E nesse tempo de hoje, irmãos, não podia ser diferente. Pelo contrário, está pior.
Você vê aí, por exemplo, e entenda o que eu vou falar e receba em amor, amém? Você vê aí, por exemplo, adeptos, né, da causa LGBT, muitas vezes cristãos. E eles dizem que ser alguém desse meio, com as suas práticas, não tem problema. Que não é pecado. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E se Deus é amor, então Ele não condena ninguém. Amém? O que é isso? Filosofias mundanas. Filosofias de homens, vãs sutilezas. Os homens deturpando a palavra de Deus. Irmão, se eu deturpar a palavra de Deus, eu estou deturpando o próprio Cristo. Então eu posso assegurar para você, talvez a gente não tenha tempo de ir mais a fundo nesse assunto, mas eu posso te convidar como tarefa de casa a você meditar sobre Romanos capítulo 1, e você vai ver que Deus condena essas práticas. É muito claro, irmãos. Não tem como eu isolar um versículo que diz que Deus é amor para dizer que Ele aceita toda forma de amor, que Ele aceita o pecado. Amém? Não, querido, nós amamos todas as pessoas. E muitas vezes eles dizem que esse discurso é hipócrita. Não, eu posso até dizer, irmão, eu só te amo porque eu amo a Deus. Amém? Mas nós temos que amar as pessoas, mas o pecado não. O pecado a gente precisa reprovar. E é por isso que muitas vezes em uma igreja que a gente prega a palavra de fato como ela é um lugar insuportável para quem vive debaixo de vãs filosofias. Não é assim? Então, querido, Deus, Ele abomina tais práticas como outras, como o adultério, amém? Como vícios em drogas, em álcool, em tantas outras coisas. É mais uma área de pecado. Então, isso é estar fora, é ao contrário do que é viver nele. Você está comigo? Você pode abrir a sua Bíblia lá em João, no capítulo 15, no verso 5. João capítulo 15, verso 5 diz. Jesus falando aqui, né? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. E aí no 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Então aqui está a fórmula bíblica pelo qual às vezes as coisas não acontecem quando a gente ora, quando a gente pede. Porque quando Jesus fala sobre permanecer nele, assim como Colossenses 2 diz andar nele, está falando sobre a nossa vida de novo nascido, de ter nascido de novo e agora estar fazendo parte de Cristo, ser o corpo de Cristo. Você foi batizado nele, amém? A Bíblia diz que nosso lugar é assentado juntamente com ele. Você está comigo? Então, se alguém perguntar qual é a sua localização espiritual, a sua localização espiritual é exatamente em Cristo. Você está nele, é um com ele. Você está comigo? Mas aí ele termina dizendo, né? Se você permanecerdes em mim, ou estarem em mim, você nasceu de novo, você está nele. Mas ele diz, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. A primeira parte já aconteceu no novo nascimento. Você está nele, o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Agora, as minhas palavras permanecerem em vós, aí ele está falando sobre considerar aquilo que Jesus ensinou, aquilo que a palavra nos instrui, nos ensina, e não só saber, irmãos, porque eu posso muito bem saber a palavra, amém? Ele não está falando sobre você saber, eu posso até pregar a palavra, como eu estou fazendo aqui para você, amém? Eu posso ensinar, eu posso citar a palavra, eu posso conhecer a Bíblia, os textos, as Escrituras, mas aqui está falando sobre uma prática. Se permanecer nas minhas palavras, e as minhas palavras permanecerem em vós, está falando sobre praticar. Então, querido, quando você se expõe ao Senhor, quando você se expõe à palavra, você precisa deixar que ela entre no seu coração, para que te mude, para que você pratique. Você está comigo?
Não é só conhecer, queridos, é praticar. É praticar. E aí ele diz, tudo que você pedir vai ser atendido. Tudo que você pedir, tudo que você quiser, vos será feito. É o que o texto diz. Então, tudo que você precisa, no que diz respeito à sua vida, à piedade, ao espiritual, ao natural, a prosperidade que você precisa que se manifeste, porque ela já é sua. Jesus já conquistou para você. A cura que já te pertence. Você está comigo, querido? Tudo isso passa por praticar a palavra. Para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam na sua vida, você precisa praticar essa palavra. Amém? Lá em Efésios 2, não precisa abrir, a Bíblia diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, 2, versículo 4, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Essa é a sua localização espiritual. Você está assentado em Cristo. Só que a Bíblia diz que Cristo está muito acima de todo principado e potestade. Ele está à direita de Deus. Logo, se você está nele, irmão, você está muito acima de todo principado e potestade. Você está muito acima de todo problema que tenta fazer você parar. Você está muito acima de qualquer desânimo que tente se manifestar na sua vida. Você está muito acima do que a falta que às vezes tenta martelar na sua mente que você é um pobre coitado. Você está acima disso, querido. Você precisa se posicionar em quem você é. Às vezes uma enfermidade se manifesta no seu corpo. Você precisa lembrar disso. Eu estou muito acima dessa enfermidade. Eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, que é onde Ele vive. Amém? Todas as coisas já me pertencem. Eu já sou mais que vencedor no Senhor. Eu tudo posso nele que me fortalece. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Isso é o que te pertence. É isso que está no lugar que você está, que é em Cristo. Muito acima, irmãos. Você é uma igreja triunfante. Você não é derrotado. Você não é um fraco. Você não é um coitado. Decide de uma vez por todas tirar da sua vida essa síndrome do coitadismo, de que eu sou pequeno, de que eu sou um pecador, de que eu não posso. Misericórdia, irmãos. Às vezes a gente conversa com cristãos que têm 20 anos de verbo da vida, de palavra da fé, de conhecer a Bíblia, e a pessoa dizendo, eu não consigo, eu não posso, isso é difícil demais para mim, eu sou pequeno, eu sou coitado. Tira isso do seu vocabulário. Isso não é viver em Cristo. Isso é estar cheio de acúmulo de maldade. Porque a Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado, e pecado é acúmulo de maldade. E a gente precisa se despojar e receber a palavra. Ela é que vai salvar a sua alma. Se você não se posicionar, irmãos, aonde Cristo te posicionou, as coisas não vão acontecer na sua vida. Mas se você decidir tomar a sua posição em Cristo, aquilo que você é de fato, aquilo que você pode e aquilo que você tem, começar a meditar na palavra sobre o que você precisa, começar a confessar a palavra de fato, andando nele, amém? Vivendo nele e guardando as suas palavras, ou seja, praticando tudo que Jesus deixou para mim e para você, você vai ser um sucesso. Amém? Tudo aquilo que você colocar em suas mãos, irmãos, vai prosperar. Às vezes a gente gosta de confessar isso. O que eu colocar as minhas mãos vai prosperar. Eu falo isso todos os dias. Onde eu colocar as minhas mãos vai ser abençoado. O lugar onde eu pisar a planta dos meus pés vai prosperar, vai ser abençoado. A bênção de Deus que está em mim me fortalece, me assegura de que eu sou mais que vencedor. Amém? Me traz todas as coisas que eu preciso, porque o meu coração está nele. Amém? Então nós precisamos nos posicionar em quem nós somos, para que a gente possa viver de fato a vida que Deus tem para nós. Sair, querido, do comodismo, sair do cristianismo de fachada. Sair do lugar onde ser cristão é só ir à igreja. Hoje em dia a gente tem que ir até mais além, né? Porque tem gente que nem à igreja vai mais. Congrega no YouTube. Misericórdia, irmãos, está longe de praticar a palavra. Uma pessoa que não congrega está longe de andar segundo a palavra de Deus. Longe. Amém? Porque congregar é estar sobre a palavra. A palavra diz que nós não devemos deixar de congregar.
Então nós precisamos fazer todas essas coisas para que a nossa consciência possa nos fazer avançar, porque a parte de Deus está feita. Você está comigo? Amém. Essas coisas precisam nos despertar. Às vezes alegria, às vezes ânimo. Eu preciso me animar com essas verdades. Mas às vezes uma indignação. Se eu estou no lugar errado, então eu preciso me indignar. Dizer, rapaz, se eu não estou vivendo a palavra, eu vou voltar. Eu vou voltar daqui para trás e agora eu vou acertar o meu caminho. Eu vou acertar o meu rumo, segundo aquilo que Cristo tem para mim. E as coisas vão ser destravadas. Irmãos, não se acomoda. Você está numa igreja em que o poder de Deus flui através da palavra que você aprende. Da palavra verdadeira, da palavra genuína. Se funciona na vida de pessoas, então funciona na sua. Você não depende de ministros orarem por você. Você não depende de pastores, mestres, profetas estarem todo o tempo orando por você, impondo as mãos sobre você. Amém? Você é independente de homens. Entenda o que eu estou falando. Amém? No que diz respeito a você receber o que Deus te deu. Não é que nós somos independentes, porque nós somos um corpo. Todos nós, precisamos dos outros. Mas o que diz respeito à minha adoração, o meu relacionamento, amém, queridos? Eu só preciso me entregar àquilo que Deus já fez na minha vida. Você pode ficar de pé nessa noite? O Senhor é bom. Eu queria saber se tem alguém aqui, nessa noite, que ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, para que Ele se manifeste como seu Salvador, seu resgatador. Se tem alguém que está aqui nesse lugar e quer receber Jesus como seu Senhor, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão. Tem alguém que quer receber Jesus como Senhor da sua vida? Mudar de vida, ter uma eternidade com Deus, ter paz, alegria, viver nele, andar na palavra. Tem alguém nessa noite que quer receber Jesus como Senhor? Faz um sinal bem alto aí com a sua mão. Todos salvos? Tem alguém que já nasceu de novo, já recebeu Jesus, mas veio a se afastar durante a sua carreira, durante a sua caminhada. E nessa noite você quer se reconciliar com o Senhor. Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Faz aí um sinal com a sua mão. Glória a Deus, todos salvos, né? Tem alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas? Tem alguém que quer ser batizado no Espírito? Faz um sinal. Esse é um revestimento de poder, querido. Faz parte do andar nele, amém? Todos cheios, glória a Deus. Tem alguém que quer receber imposição de mãos para sair daqui curado? Se você chegou aqui com algum sintoma de enfermidade e você quer ser curado nessa noite, sair daqui curado, livre dessas dores, faz um sinal com a sua mão. Tem alguém? Todos curados, todos sarados, todos cheios. Glória a Deus, todos filhos. Que igreja abençoada. Glória a Deus, o Senhor é bom. Sabe, Deus tem uma vida maravilhosa para todos nós. E eu sei porque sei que eu estou diante do povo mais avivado dessa cidade. Povo que vai desfazer as obras do diabo. Povo que sabe quem é em Deus. Que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Mas que vai avançar no propósito que Deus criou para cada um de nós. Aleluia, aleluia. Pai, muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Que as suas bênçãos, Pai, se manifestem na vida deles. Que eles possam crescer no Espírito. Que eles possam, Pai, ter cada vez mais consciência de quem são em você, para que possam permanecer e andar em Ti. Em nome de Jesus, é assim que nós oramos e Te agradecemos por essa noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O Senhor é bom, amém, gente? Eu queria aproveitar e indicar aqui alguns livros baseados naquilo que o pastor Dantas ministrou para nós essa noite. Queria indicar a você A Substância das Coisas. Esse livro é maravilhoso, passa lá no nosso Verbo Shop.
compra, lê, dá de presente para alguém também. A palavra de Deus, um remédio infalível. E esse livro aqui do pastor Reagan, A Palavra Irresistível de Deus. Então passa lá, adquire esses livros, eles vão te ajudar nessa caminhada, nessa trajetória que nós temos para viver no Senhor. Nós precisamos crescer no conhecimento da palavra. Amém, gente? Eu queria reforçar que você que deseja ser um anfitrião do VC, passa lá, nós temos uma ficha para você preencher. Depois nós vamos entrar em contato para acertar detalhes com você. No próximo domingo, às 10 horas da manhã, nós teremos culto aqui. Você estará aqui? Em nome de Jesus, às 10 da manhã, às 16 horas e às 18 horas, nós estaremos aqui cultuando ao Senhor juntos, fazendo uma grande festa em nome de Jesus. Nós temos também aqui na saída uma cantina especial, preparada pela Secretaria de Missões. Você vai poder participar daquilo que o Senhor tem feito nesse lugar, alcançando pessoas. Esse é o nosso intuito. E você pode ser participante hoje também, em nome de Jesus. Amém, gente? Então tenha aí um final de semana abençoado, próspero. A produção quer soprar aqui algo. Domingo nós temos um domingo especial aqui nos nossos cultos. É o domingo especial dos pais. Então você vem com esse coração de festejar isso. É uma data que nós temos para comemorar. E nós vamos fazer isso juntos em nome de Jesus. Amém? Então tenha um final de semana abençoado, próspero, cheio de boas notícias. Em nome de Jesus, seja abençoado na prática da palavra. E ao final, nossos pastores estarão aqui para te atender caso